Nossa escritura já foi anunciada e nós temos aqui, antes de entrarmos na mensagem Cristo Mistério Deus Revelado, resumidamente, o meu irmão é desviado da mensagem, revoltado, blasfemador, e meu pai aceita ele liderar em tudo em casa. Tudo que vai fazer tem que ser com ele. Tudo vai de mal a pior. Meu pai não precisa dele. Eu quero que meu pai tenha uma resposta sobre esse assunto e tome uma posição bíblica com meu irmão, porque senão tudo vai se perder. Mas está certo, é claro. De um modo geral, mesmo se a pessoa não foi da mensagem, não é blasfemador, é respeitador, respeita. De um certo modo, o lar que tem um pai, o pai é a cabeça. A menos que seja doente, deficiente. O pai é a cabeça do lar, né? Não é o irmão que é a cabeça. Eu me lembrei aqui do Epaminondas, irmão da irmã Anita. A minha tia era viúva. Epaminondas, o filho mais velho. Esse sim era um verdadeiro pai. Foi pai dos irmãos, todos. Ele corrigia, ele deliberava em casa. Era um cristão verdadeiro. E uma certa feita a minha tia estava morrendo com câncer no útero, né? Mais ou menos isso, né, Anita? Lá em Anápolis, e no corredor do hospital ele era espiritual demais, né? Se podemos usar esse termo. Ele pegou e entregou a sua vida no lugar da mãe. E a minha tia foi curada milagrosamente, e desde então ele adoeceu, tuberculose, depois hepatite, depois meningite, assim, uma coisa após outra, até que morreu. Foi com a morte dele que eu fui libertado de um medo opressor. Eu nunca tinha encarado um defunto e tinha medo demais das coisas de noite. Isso foi em 29 de setembro. Aliás, coincidentemente, hoje são 29 de setembro de 1949. E eu fui libertado, foi um dia da... Não é? Aquele sempre foi um verdadeiro pai. A minha mãe, a Maria Augusta, o Olímpio, viram tocha de luz, mercúrio, ali debaixo da mangueira, onde comemorava seu aniversário com os pobres. Então, a festa dele era com cego, aleijado, manco, era com o pessoal do asilo, né? As festas que nós fazemos, ele fazia justamente aquilo que Jesus mandava ao pé da letra, né? Então, esse irmão foi uma bênção para a família. Agora, uma liderança dessa natureza é uma maldição. Você vai me perdoar. Aí todas as famílias são advertidas. Porque, muitas vezes, os próprios pais admitem um opróbrio. Você tem que entender que há muitas coisas que, às vezes, nós temos que submetê-las, sujeitá-las, né? Sujeitar-nos a elas, por circunstâncias, e não medimos as consequências que trazem aquilo. Nós queremos solucionar o problema da hora, a circunstância do momento, e não medimos as consequências.
E a consequência pode ser um opróbrio terrível na família. Ora, se esse moço não quer nada com Deus, não quer nada, além disso blasfema, é revoltado, toda pessoa que peca, em vez de arrepender, se não arrepende, ele fica revoltado. Aí começa a apresentar motivos. Motivos isso, motivo aquilo outro. E então a família tem que perceber que, embora sendo da família, sendo filho, sendo irmão, é um opróbrio se sujeitar a essa liderança. É um opróbrio que pode custar até a salvação depois. Então nós temos aí famílias desgarradas, desgraçadas, porque as mães, os pais, não importam com o opróbrio, não se importam. Agora, isso vem lá do Velho Testamento. O opróbrio ficava dentro de Israel como povo. E aquilo causava morte, causava desgraça. Então, se é aquele filho que respeita, que é obediente, que não causa um opróbrio, tudo bem, às vezes até contar com ajuda, coisa e tal, mas Paulo mesmo disse, é só o irmão ler isso lá em 1 Coríntios 5. Então, muitos favores marcam, ficam um opróbrio naquela família para o resto da vida. Você não pode aceitar a liderança de um desviado da mensagem. Se até aceitar a liderança de um que está na mensagem, tem que ser dentro da ordem, quanto mais de um desviado. Quer dizer, a preocupação que o desespero tem muito sentido. A pessoa não quer nada com responsabilidade com Deus, com a palavra, e blasfemando e revoltado, e sempre alegando seus motivos. Sempre temos motivos, né? Então, eu acho que se isso não ajudar, nada mais pode ajudar. Na verdade, você tem que entender que não são todas as circunstâncias, aliás, ninguém deve se dobrar diante de favores e coisas circunstancialmente, comprometendo a sua posição em Cristo, comprometendo seu lar, sua posição. E aí nós temos famílias, ministérios enredados e tudo por causa de filhos. Porque tem aquele outro tipo que ele é ovelha e é leão ao mesmo tempo. É igual o bêbado, meu professor não sei se era de geografia ou de história, ele dizia isso, falava sobre o bêbado. Ele disse, olha, tem 4 tipos de bêbados. Tem um que é macaco, ele pega um espírito de macaco, fica fazendo gracinha para todo mundo. O outro é de porco, é aquela meleca, vomitando, lambuzando-se todo. O outro é de leão, fica valente, bravo, violento. O outro é de cordeiro, ele fica mansinho, fica bonzinho. A mulher até torce para beber, que aí ela vai ganhar vestido, ganha automóvel, ganha tudo, né? Põe até a garrafinha no jeito lá para ele, né? É assim. Mas quando meu marido bebe, ele fica uma beleza. Precisa ver. Eu gosto quando ele fica bêbado, porque aí tudo é meu. Mas quando ele está sadio, aí, ó, tipo patinha. É duro. Então é isso. Há essas coisas assim. E a dupla, tripla, até mais personalidades. A pessoa tem 3 personalidades. Uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é outra. Quando está precisando é uma coisa, quando não precisa. Então, e nós temos isso, filhos dessa natureza. Então é aquela vítima, aquele pobrezinho coitado. E através dessa dependência, lidera toda a família, lidera todo mundo, lidera ministério, lidera tudo.
lidera a mãe, liderou a mãe e acabou. Você sabe que a Bíblia não diz a mulher sábia edifica a casa, o homem sábio edifica a casa. A Bíblia diz a mulher sábia edifica a casa. Você tem que entender isso. O que é da mulher é da mulher. Ninguém pode tomar. Então a mulher sábia edifica a casa. Mas lidera tudo. Liderou a mulher, a mãe, liderou o pai. Então lidera através da dependência, da fraqueza. A mulher lidera pela fraqueza. E assim, então, há pessoas que lideram pela dependência e sujeita, porque quando a pessoa tem uma fraqueza na vida e que ela se torna submissa em tudo, está bem você cuidar dessa pessoa, zelar dela e ter paciência com ela. Mas e quando ela quer usar essa dependência para mandar em você, exigir de você e ter que escutar essas coiseiras todas dentro de casa, e essa condição toda, blasfêmia contra a igreja, contra o pastor, contra o diácono, contra um, contra outro, ainda bebendo e tudo. Eu sei que é custoso. Aí, como é que vai fazer? Vai brigar? Vai fazer? Não sei, é custoso. A única coisa que a gente pode fazer é isso, dizer, olha, se está na sua competência você se livrar dessa liderança, desse irmão desviado, livre-se para a sua própria salvação, para a salvação de seus filhos. Livre-se, porque depois que apanha um espírito, meu filho, aquela mulher que não fechou os olhos na reunião, inclusive era amiga particular do irmão Branham, mas tomou tanta liberdade que não fechou os olhos quando ele pediu na reunião. Ela pegou um espírito de dupla personalidade que foram 14 anos. 14 anos. Um lapsozinho dessa natureza pode custar para você o resto da vida. Então, espírito se apanha, às vezes é com quem, é claro, é com quem você se relaciona. Você não vai apanhar espírito de quem você não se relaciona, nem conhece. Está longe, você não está vendo pela televisão, não está ouvindo pelo rádio, não está ouvindo suas músicas, você não pode apanhar esses espíritos. Mas quando você mantém contatos, relacionamentos, presta favores ou recebe favores inadequadamente, você está sujeito a apanhar um espírito e nunca mais ficar livre dele. Então, cuida de ti mesmo, irmão. Pois bem, o sepultamento da irmã Cecília será às 13 horas. Então, a reunião, a cerimônia, terá início às 12h30. 12h30, 12h35. Normal, 25 minutos. Lá do irmão Francisco não tem ainda, né? O irmão Francisco, ele foi muito resguardado, entrava aqui, saía, não tem relacionamento, embora morando aqui perto, mas, inclusive ontem à noite eu estive lá, a esposa falando do testemunho dele e coisa. Ele está com 63 anos, mas está mais novo que eu. Morreu de repente. A irmã Cecília, antes de sair para o encontro, estive lá no barraquinho dela, que ela queria despedir de mim, que possivelmente não me veria mais. Mas veio partir ontem, não é? Ela é pioneira conosco, é mãe do irmão Coltran. O irmão Coltran está aqui dentro ou lá fora? Está lá, irmão Coltran? Aparece aí para nós, irmão. Fica de pé, irmão. Fica de pé. Isso. Ela só tem você, né? Filho. Ele já tem sua família.
Então ele disse para mim ali, as minhas falhas não impediram que minha mãe partisse. Ele guardou aquela frase que as minhas falhas não impediram que o irmão Francisco, a irmã Cecília estivessem agora na glória. Sabe por quê? Nenhum deles vai me condenar naquele dia lá pelo que eu ensinei. Pelo que eu ensinei, nenhum deles vai me condenar pelo que eu ensinei. Isso é muito importante. Nenhum deles. E eu acho que nós já temos uma igreja do outro lado maior do que a que está aqui. Isso, Satanás. Está bem. Fico essas observações. Uma coisinha só que eu falo para conhecimento. Eu leio essas coisas, estava viajando no avião. Então eles dão revistas e coisas para a gente ler. E tudo que eu vejo eu lembro de vocês, né? De bom. Então eu estava vendo lá, existem tantas coisas, todo dia aparecendo remédios milagres para emagrecer. E com isso aí tem muita gente morrendo antes do tempo com remédio para emagrecer. E aí aquele médico, não sei o que lá, diz, bom, seria muito fácil você emagrecer comendo maçã. Maçã, que castigo, né? Comendo maçã. Você coma maçã e você emagrece sem precisar de tomar essa coisa. Comer maçã, pelo menos uma maçã por dia. Lava bem lavadinho, come com a casca e tudo. Mas aí eu me lembrei que eu tinha lido num livro do Dr. Way, um médico nutricionista do ex-presidente Reagan. E ele dizia assim que você deveria jantar no máximo até 6 horas da tarde, somente hidrato, carboidrato, né? A proteína fosse de manhã, dissociada. Você não pode comer carne com arroz, porque carne é proteína, peixe com arroz, frango com arroz, é o que dá sabor no arroz, né? Mas a proteína com hidratos é que faz engordar, segundo o médico. Ele explica por quê. Aí então ele disse, se você janta às 6 horas, de uma maneira metódica, não é certo você tomar o cítrico, laranja, limão com amido, com macarrão, com arroz, massas, né? O cítrico é com proteína, é com carne, peixe, coisa assim. E a gente faz experiência, são coisas que têm sentido. A gente faz experiência, a gente sente o resultado, né? Notoriamente isso. Então, ele disse, se você faz isto, na hora de deitar você coma uma maçã. Muito bem. E no mais, ele disse também que você não tem que estar preocupado em ser magro. Você tem o seu peso normal, porque a pessoa está preocupada em se emagrecer, quer dizer, mais do que o que é recomendável. E daí então a razão das drogas e coisas, e matando muita gente, morrendo antes do tempo, fora de brincadeira. Então ele diz, você vai para o seu peso normal, segundo a sua estatura. Eles dizem que se você tem 1,70 m, o normal seu é 70 quilos. Se você tem 1,80 m, o seu normal é 80 quilos, é o que excede 1 metro. E se você tem 2 metros de altura, então o seu normal é 100 quilos. Aí o irmão Weber já passou, não é? Mas tá bom, irmãos, nós vamos ficar de pé e vamos ler em Atos 2.
eu peguei a escritura para adequar aqui com essa mensagem. E eu quero mesmo Atos 2, 38. 38. E depois Atos 3, 18. Está relacionado. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí em Atos 3, 18 e 19, né? Ele diz: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então fica esse termo aí, arrependei-vos. Senhor Deus, Pai amado, nós estamos numa escola dominical e já aprendemos nesta manhã sobre aquela ovelha que ouve, e lá por dentro ela diz: isso não faz mal. Vai deixando se levar, só mais esta vez, só mais ali, e cada vez mais longe até cair no abismo. Mas graças a Deus que o pastor a buscou ali. E o Senhor tem nos buscado, ó Pai. Não deixe que nós brinquemos com isto, ó Deus. Te pedimos pela Tua graça, pelo Teu amor, perdoar os nossos pecados e sustentar a cada um dos Teus filhos na Tua misericórdia e na Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Pois bem, então vamos mais uma vez na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado. O irmão Neville, tivemos aquela experiência sobre ele. A palavra igreja, o silêncio, está no 7º selo, parágrafo 143, e referência. Aí vimos o grupo predestinado, depois vimos que a Bíblia é Cristo, é Deus em forma de letra, e agora por último vimos o quadro perfeito. Analisamos sobre o quadro, né? Aquele quadro de cada um. Agora, no parágrafo 129, nós temos uma poesia, nós temos uma parte poética da mensagem. O profeta diz: ele é o tema principal da Bíblia, o que já estudamos, né? Ele estava nos profetas, ele estava nos Salmos, ele estava no Salmo 23, ou está, né? Ele estava na história da Bíblia. A Bíblia é um livro profético, é um livro histórico. O que quer dizer? É um livro bom, gostoso de se ler. Ele é composto de poesia, não é? De história, das melhores curiosidades que existem. Ele supera todos os livros. É um livro de amor, é um livro de cânticos, é um livro de vida. Ali dentro você encontra Cristo. Ele estava nos profetas, ele estava nos Salmos, ele estava na história, e ele também, na Bíblia, é as coisas que hão de vir. Deste modo, ele era antes e até depois. O que isso o faz, então? O mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí você vai encontrar que ele é o lírio dos vales, a estrela da manhã. Aquela parte poética chamada o meu amado, né? O meu amado.
a rosa de Saron. E tudo isso inspira poesia para a vida. Agora, nós não vamos ficar parados nesse assunto, nós vamos para o parágrafo 131. Não, 131 enquadra naquilo que ele é a Bíblia, não é? Nós vamos para o 132. O 132. Isso aqui é uma coisa tremenda. Desde que nós pensamos isto, desde que ele foi feito o cabeça de todas as coisas para nós, os colossenses assim disseram aqui, ele é o cabeça de todas as coisas para nós, pois ele foi feito por nós, os quais somos considerados todas as coisas. Você diz, que me diz do pecador? Agora, veja assim, a pergunta talvez relacione, quer dizer isso. O que me diz do pecador em relação a Cristo, em relação a Ele? O que me diz dele em relação ao pecador? Ele foi feito para ser juiz do pecador. Se ele não aceita isto, se ele não aceita isto, se ele não aceita que ele é o tema principal, se ele não aceita na forma poética que ele é o amor, que ele é a graça, e que ele é este livro, e ele não aceita este livro, ele não aceita essas letras, ele não aceita essas escrituras, então ele não está aceitando a graça. Mas você tem que entender, aceitá-lo como Salvador, aceitá-lo como príncipe, rei dos reis, príncipe da paz, lírio dos vales, Pai, Filho e Espírito Santo, depende do homem. O homem pode aceitar ou não, pode rejeitar. Agora, como juiz, não. Isso é tremendo. O homem pode rejeitá-lo como Salvador, como tudo isso que a Bíblia mostra que ele é. Mas como juiz, não. Aí não depende de você. Aí não depende do homem. O homem pode seguir na frente com sua nuca dura, cerviz dura, pode seguir na frente com sua revolta, como esse rapaz. Deixa ele segue, deixa ele. Mas, pois bem, eu sou o bom pastor, eu não te aceito como pastor. Você tem livre-arbítrio. Eu sou o curador, não, eu não te aceito como curador. Está bem, você tem o livre-arbítrio. Segue em frente. Agora, quando ele aparece para aquela pessoa como juiz, aí não tem jeito. Você pode passar por um advogado, e quantas vezes você quiser, você pode rejeitar advogado, tentando defender sua causa, e você zombar dele, endurecer o coração, e sair com palavras duras, e alegar motivos e coisa e tal. Está bem, nenhum advogado pode forçar, mas na hora que você cai nas malhas da lei, aí você, pelo juízo, você não vai poder passar. Eu não aceito ele como meu juiz. Não tem tempo para isso. Endurece o coração. Porque foi meu pai, foi minha mãe, foi pastor, foi diácono, foi meu irmão, foi minha irmã. Não adianta. Isso é que tem que ser encarado.
Você pode, hoje as portas são abertas, a pessoa entra, sai, vira as costas, vai embora, some da comunhão, sempre com motivos. Às vezes eu sou o culpado, o outro é o culpado. Tem sempre alegação. Vira as costas, entra, sai, o dia que quiser, tudo bem, está certo, graças a Deus que ainda voltou em tempo. Está certo? Mas, sabendo disso, um dia você vai encontrá-lo como juiz. Aí já é forma diferente. Aí já a coisa é totalmente diferente. É como aquele advogado que defendia, era o filho dele? Era o próprio filho? Ele defendia o filho, e soltava o filho. Mas um dia aconteceu o seguinte, que aquele advogado foi nomeado a juiz. Aí quando o filho foi caminhando para uma sentença, chegou é o senhor que está aí, né? Disse, não, lá eu era seu advogado, agora aqui eu sou seu juiz. Você vai ser sentenciado, não tem jeito. Que lá eu era advogado, mas agora eu sou juiz. Então eu não estou aqui para defender, eu estou aqui para executar. Você tem todo o direito, plena liberdade, fazer o que você bem entende. Mas fique sabendo, você vai encará-lo um dia como juiz. Então é isso que o profeta está dizendo aqui nesse parágrafo 132. Quando você quiser prevalecer de sua liberdade, antes você pega essa mensagem, Cristo, mistério de Deus revelado, parágrafo 132, e leia isso. O irmão Berna fala daquele rapaz que ele cometeu um crime contra o exército americano e foi sentenciado à morte. O seu amigo, que era relacionado com o presidente Lincoln, foi lá e pediu ao presidente. Ele cometeu aquilo involuntariamente, não foi propositalmente. O presidente pegou ali um papel comum e assinou: solte esse homem, eu perdoo esse homem. E só o presidente ali é maior do que a Corte Suprema. E aquele amigo daquele sentenciado foi correndo, alegre, feliz, entregar a sua liberdade na cadeia. Ele olhou assim e falou: mas uma hora dessa você vai zombar de mim? Você vem com essa zombaria, dizer que eu estou perdoado com esse papel aqui. Ele pensava que era um papel, teria que ser um papel timbrado da presidência da República. Ele não creu naquilo. E de todos os modos, o que vai matar a pessoa é a incredulidade. Você sabe disso. Não creu, a ovelhinha não creu que tinha lobo, que tinha abismo. Então aquela mocinha tem que provar lá primeiro, né? Não crê o que a mãe avisa, o que o pai avisa, e assim por diante. Ela tem que provar. Aquele rapazinho tem que provar primeiro para depois, né, rachar a cabeça. E assim por diante. Ele não creu. E não crendo, ele encarou a corte. A corte disse: está bem. O presidente tem poder para perdoar. Mas a corte não tem poder para forçá-lo a aceitar esse perdão. Desde que ele não aceitou o perdão, então ele tem que morrer. Porque aí a Corte Suprema representava o quê? O juizado. Ali era o juiz, era a execução. E ele próprio rejeitou encarar o perdão como ele era. Simples, aceitar a mensagem simples, humilde. O plano da salvação é simples, não é complicado. Tudo que você vê de complicação, de terceira puxada, 7 trovões,
Tudo isso é de falsos cristos dentro da mensagem, falsos ungidos. Não existe complicação na cena do Calvário, nós estamos batendo nisso e vamos bater o quanto puder. Não existe complicação ali. Não houve teologia para salvar o ladrão. E se não houve para salvar aquele, não há teologia para salvar a ninguém desde então. Não há. Toda complicação, mas por ser tão simples, é rejeitado. Agora, fixe nisso. Você pode prosseguir, prossiga. Mas toda liberdade causa uma prisão. Você sabia disso? Você ficar solto, essa soltura, essa liberdade, pode te encurralar para o resto da vida. Nós devemos ser como o papagaio, disse o irmão Branham. Aquela raia, pipa, né, que o menino solta. Então ali está sempre está na linha, está amarrada, está presa, foi nas alturas, mas está presa ali, na linha. Para que vai encolhendo a linha, vem vindo até na mão do garoto. Então tem que ser dessa forma. Mas veja como você usa da sua liberdade. Veja como nós estamos usando da nossa liberdade e aonde nossa liberdade tem nos levado. Onde a liberdade da mulher tem levado ela. Você está vendo, o quadro está aí diariamente, está exposto. A liberdade da criança está levando ela para onde? A liberdade dos partidos agitadores está levando a nação para onde? Essa liberdade, agora ela não evita, é claro, de um dia você ter que enfrentar o juiz. Ele foi feito para ser o juiz do pecador, se esse pecador não aceita isto. Ele foi feito a glória para o crente que aceita isto. Ele foi a glória para o crente que aceita isto. Deste modo ali, todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Aí então, você vê no 133, e se necessita da noite para expressar a glória do dia. Veja como fica florida, poética a mensagem. E se necessita da noite para expressar a glória do dia. Necessita-se do vaso de desonra para expressar o amor e o cuidado pelo vaso de honra. Necessita-se de uma mulher perniciosa que use roupas imorais e venda a sua moral para expressar a virtude de uma genuína dama decente. Vem. Necessita-se de um vigarista e de um ladrão em um homem para expressar a sinceridade de um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão. Necessita-se do hipócrita para destacar o crente, o que ele é. Então você não pode deixar de andar na luz porque existe a treva ou as trevas. Porque aí tem noite. Eu não quero ficar na terra porque tem noite nela. Então sai da terra. Eu não vou ficar na igreja porque tem hipócrita lá. Então sai dela. Necessita-se de uma mulher imoral. Então eu vou ser imoral. Você seja imoral porque necessita de uma imoral.
Necessita-se de um vigarista, então vai ser vigarista. Não dando tombo em todo mundo, só pensando alto e dando rasteiro em todo mundo. Seja um vigarista. É o que disseram numa reportagem, picareta. Seja picareta. Para expressar, para dar valor, ora sim, se necessita da noite para expressar a glória do dia. Você não pode se escandalizar com a noite. Você não pode tropeçar em ninguém. Porque aquele que realmente vai te salvar, vai te conduzir aos céus, à glória, se você tropeça nele, você vira munha. Na verdade, ele é uma pedra de tropeço. Ele é uma rocha de escândalo. Necessita-se de um vaso de desonra para expressar o amor e o cuidado pelo vaso de honra. Então, pergunta-se nesse instante, que vantagem poderia um homem levar em se escandalizar? Qual é a vantagem que uma pessoa pode levar em se escandalizar? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a vantagem dessa mocinha ser revoltada? Eu sou revoltada com meu pai, sou revoltada com minha mãe, sou revoltada com a sociedade. E está aí mascando chiclete, indiferente e vulgar, e se tornando vulgar e baixa e revoltada. E entrar para as drogas e outras coisas e pronto. E se tornar vulgar. Por quê? Eu sou revoltada. Ela é revoltada. Tadinha da minha filha, é revoltada. Tadinho do meu filho, é revoltado. Revoltado? Por que não revolta contra a droga? Por que não revolta contra o cigarro? Por que não revolta contra a bebida? Por que não revolta-se contra a vulgaridade? Revoltar quer dizer rejeitar, enjeitar, recusar. Mas o que eu vou repetir, dizendo, sai da terra porque tem noite. Sai, só isso chega. Aí Paulo disse que numa casa há vasos para honra e para desonra. Numa casa e no corpo existem membros mais honrosos do que outros, o que significa outros desonrosos, aos quais nós damos mais honra, nós cobrimos. E eles ficam sujeitos a uma ordem, a um comportamento, a uma disciplina, que não é da sociedade do mundo. Ela vem de uma lei moral dada por Deus, não da sociedade, não da denominação. Você não pode basear a sua moral pela moral da sociedade. Porque pela moral da sociedade, você vira morno. Você não é quente nem frio. Você está vomitado da boca de Deus. Porque pela moral da sociedade, uma mulher é adúltera, vai responder por adultério no dia do juízo, e na sociedade ela nunca adulterou. Ela nunca adulterou, ela nunca andou com outro homem. No entanto, no juízo eterno, ela vai ser julgada como adúltera, por ter cortado seu cabelo, por ter vestido de uma maneira sumária e por isso ser cobiçada. É que as mães deviam dizer, minha filha, você está enganado. Você está pensando que uma mocinha de 12, 13, 14 anos, com essa barriguinha de fora e essa sainha amarrada de um lado, dá um nó do lado do outro, parecendo aí, você está pensando que você não vai ser cobiçada? Não, você já está adulterando, novinha do jeito que você está. Tem que conversar assim com elas, por que vai ser? Então, essa é a moral da sociedade. Na sociedade não tem nada.
Está tudo bem, mas ela é morna, ela é meia pedra, meio tijolo, meia boba, meia tola. Ela é e não é. Ela formou o seu próprio filtro, e Jesus disse que ela come o mosquito e engole o camelo. Então existe uma moral criada por Deus, um senso de equilíbrio moral. E você se torna um agente livre, um agente moral livre. Você não julga quem quer que seja por esta sociedade. Você não julga-se a si mesma e não se baseia pela sociedade, pela lei da sociedade, a lei moral da sociedade. Porque você vai chegar lá como uma adúltera, como um adúltero, do mesmo jeito. Ela está vomitada da boca de Deus, justamente porque ela é a hipocrisia. A verdadeira hipocrisia é a moral social. Essa que é a verdadeira hipocrisia. Não é a que é da prostituta declarada, não. Ela não é hipócrita. Até o homem pervertido, ele não é hipócrita. Aí que está a diferença da coisa. O irmão Branham disse: essa mulher perdida, declaradamente perdida, não vai ter surpresa nenhuma quando ela encarar o juízo. Agora essa outra é que vai ser aquela que ficou condenando, esticando o pescoço e murmurando e coisa e tal. O profeta diz: e você? E você? Então, a igreja está no mundo que tem noite e que tem dia. A igreja está enfrentando um mundo que tem desonra e tem honra. Não a honra social, bem entendido. A igreja está no mundo que tem mulher perniciosa, que usa roupas imorais e que vende sua moral. E que tem uma mulher decente, uma dama decente, de cima e embaixo decente, pela moral divina. A igreja está vivendo num mundo de vigaristas, e os maiores vigaristas que nós temos são os políticos. É a política do mundo, não é do Brasil só não, do mundo. Ladrão, vigarista e ladrão. Ladrão não é só aquele que assalta a mão armada. A televisão pega ladrão de galinha e põe lá na câmara, eles vão com os valentes, ladrão de galinha, ladrão de bicicleta. Mas o ladrão da coisa pública lá, de colarinho branco, eles não põem na câmara lá e desmascaram dentro do povo. Eles são valentes assim, com ladrão de galinha. Mas o mundo tem ladrão. Você não pode andar escandalizado com o mundo. O mundo tem ladrão desde o princípio. Tem homicida desde o princípio. Agora o mundo tem homem honesto, que não pega no que é alheio, que é sincero, que é verdadeiro crente, que é um verdadeiro cristão. O mundo tem uma mulher do presunto. O mundo tem uma prima órfã. O mundo tem uma viúva chamada Hatmuser. O mundo tem um William Branham. E aí? Então, espera aí. A coisa melhor que existe debaixo da terra, entre as coisas melhores que existem, porque na verdade o irmão Branham disse que depois da salvação, para o homem é uma mulher, é uma esposa. Mas eu diria, entre as coisas melhores que existem, momentos, diz a vida é constituída de momentos, só cuidado, porque lá do outro lado não vai ser momentos, lá vai ser momento.
né? de frescor ou de inferno. Que esses momentos não te levem para aquele momento de inferno, não é? Mas constituída de momentos, está certo. De horas, de minutos que você vive. Então, para mim, não tem coisa, entre as coisas melhores, tem aquela de passar uma noite numa mata, numa rede, a noite todinha naquela mata, começando pela tarde, você ouvir os pássaros ir mudando, os pássaros do diurno, não é? Aqueles que gorjeiam, piam durante o dia, à tardezinha, vai mudando, aí entra o noturno, aí entra o curiango, está sempre, o curiango é aquele crente, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu vou. Aí entra o urutau lá, lembrando da irmã Balbina, né? Foi, né? E muda o comportamento. Agora, não tem coisa melhor, você, pelas frestas das árvores, vê estrelas e coisa, e o barulho da água. Mas que coisa gostosa, que coisa. Mas tem uma danadinha de uma muriçoca que é o contraste da coisa. Eu já passei uma noite numa mata que não tinha uma muriçoca. Falei assim, o Éden era assim. Um mato sem muriçoca é Éden. É gostoso. Você esquece do mundo. Você se isola. Você fica mais próximo de Deus do que nunca. Você se torna uma pessoa extraordinária ali. Fora de tudo, você não escuta nada senão natureza. Uma folhinha que cai de madrugada, você escuta. Mas a tal da muriçoca, bichinha, que põe o mau gosto. Mas nessa dimensão tem que ter sempre a coisa que perturba. Tem que ter sempre a coisa que causa desgosto. Até lá, sim, até lá. Até na sua casa, Até na igreja, sim, senhor. Nesse mundo tem que ser assim. Então, não enjeite o Salvador. Não rejeite a salvação. Pelo contrário, aceite-a. Porque se você não aceita Jesus dentro dessa poesia, dessa realidade bíblica, você vai ter que aceitá-lo, queira ou não queira, tenha tempo ou não tenha, aí não tem nada de tempo, não tem nada de virar as costas e sair blasfemando e revoltado e coisa. Na hora de encará-lo como juiz, não tem jeito. Então aí nós encontramos a única maneira de sermos cristãos. É aceitando-o como nosso advogado. É aceitando-o como a glória do dia. É aceitando-o como a luz. Como esses fatores positivos. Aí no 136 ele diz, porém a única maneira pela qual você pode realmente ser um cristão é por Cristo se identificar em você. Como nós temos um ferrão aí, tem um ferrão, sempre te ferrando. Eu espero que todos na fita entendam isso também. Muito embora tendo muriçocas, eu sinto saudade de lá. Minha alma suspira por aquilo. Aquilo está no meu sangue. Muito embora tendo muriçocas perturbando. Mosquitos noturnos perturbando. Muito embora tendo um ferrão aí. Sua alma anela por ele.
É isso que é o ser cristão. Aqui em 1 João 3,10. 1 João? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porém, a única maneira pela qual você pode realmente ser um cristão, isto quer dizer, um filho de Deus, é por Cristo se identificar com você, ou em você, da maneira que Ele é nas Escrituras. Se identificar como, por exemplo, profeta, histórico, amor, cânticos, vida. Se identificar como vaso de honra, ele sempre põe o amor nisso. Se identificar como a mulher virtuosa, a dama decente, se identificar em você como o homem honesto, que não rouba e que se expressa em sinceridade. Essa é a maneira pela qual você é um cristão. Não tem outra coisa. Por isso que eu digo, é simples. O irmão Bob gostava de dizer, simples, simples, simples. E na época até eu não entendia muito bem o que ele queria dizer. Mas a mensagem dele estava sempre meio complicada, mas no fim ele dizia, é simples, é simples, é simples, é simples. É simples, é simples, é simples. Porém, a única maneira pela qual você pode realmente ser um cristão, isto quer dizer, um filho de Deus, é por Cristo se identificar em você. Dessa maneira aqui, do parágrafo 133, e você não recebê-lo como juiz, mas sim como advogado. O que ele é seu? É seu advogado ou é seu juiz hoje? Aí depois nós vamos para a primeira coisa que Deus desejou se revelar às pessoas, não é? Aí vem no parágrafo 141, parágrafo 144, nós vamos ver esses fatores. Parágrafo 154, 155, 156. Primeiro, para se expressar completamente Deus em Cristo. Segundo, para ter as preeminências por isso em sua igreja, a qual é seu corpo, a noiva, até que ele pudesse ter a preeminência para se expressar através deles, certo? E em terceiro lugar, para restaurar o reino à sua posição correta, que caiu pelo pecado através do primeiro Adão, de volta onde ele andava no frescor do entardecer com o seu povo, falava com eles, tinha companheirismo com eles. Aí, ainda temos relacionado aqui o 176. É 176. Agora vem todo o tríplice propósito. Esse tríplice propósito ele se manifesta na igreja que o aceitou conforme parágrafo 132. Esse é o estudo da mensagem. É simples. Aí então, antes de você sair revoltado, revoltada, você pega isso aqui e leia a partir do 132. Porque aí então ele é juiz do pecador que não aceita. Não é quem aceita a mim, gente. Não é quem aceita o pastor lá. Não é isso. É o que não aceita ele. Você tem a Bíblia, você tem a mensagem. Você não tem por que sair por aí. Não há motivo. Aí então você guarda bem isso, o destaque de hoje fica isso, porque eu acho isso tremendo. Juiz do pecador que não aceita. Ele foi feito a glória para o crente que aceita isso. A glória. Vamos ficar de pé.
Rosenberg. Então, a gente vai terminar aqui agora, porque nós estamos enfrentando o tempo da chuva, graças a Deus, e depois vamos ter o sepultamento da irmã, 12h30, né? 12h30 a reunião, a cerimônia. Às 13 horas o corpo sai, né? A 1h da tarde. Está bem. Senhor Deus, Pai Celestial, aceita a nossa gratidão nesse instante, ó Deus, porque a Tua palavra é tão preciosa para as nossas almas. Te agradecemos, ó Deus, porque neste momento, ó Pai, nós temos a oportunidade de Te aceitar como nosso Salvador, o nosso advogado, ó Pai. Ó Deus, e nós entregamos nas Tuas mãos mais uma vez toda a nossa vida, ó Pai, todos os nossos propósitos e sentimentos, ó Deus, e Te pedimos por Tua graça, que esta palavra que acabamos de ouvir nesta hora, ela seja poderosa, ó Pai, para expulsar todo o mal, toda revolta, ó Deus, todo espírito de insatisfação, de contrariedade, de derrota, de enfermidade, ó Deus, que ele seja vencido agora pelo amor de Deus, pela graça, pela compaixão de Jesus Cristo. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Abençoe mais um outro e volte feliz para casa. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo.